Prestem sempre muita atenção nos fortes em estrela, construídos no final do século XV e início do século XVI. Nos dizem que esses fortes foram projetados durante uma era de pólvora e canhões. O design geométrico oferecia proteção militar para uma nação contra pontos cegos durante conflitos. Claro que sim. Todos sabemos que a melhor proteção durante a guerra é projetar um forte com um padrão geométrico tão preciso em formato de estrela. Algum historiador de verdade já parou para pensar o quão perfeita é a geometria aqui? Nossos antepassados não tinham a tecnologia para visualizar estruturas de cima, mas ainda assim conseguiram pensar nisso e depois. Não há como produzirmos uma geometria tão perfeita nessa escala hoje. Fomos enganados mais uma vez. Fomos doutrinados com uma falsa narrativa histórica e linha do tempo. E assim como o modelo heliocêntrico absurdo, tudo o que é necessário é um exame mais atento dessa narrativa para que as coisas comecem a desmoronar e as mentiras se tornem tão flagrantemente evidentes. Mas veja, o despertar é verdadeiramente um presente. Uma vez despertos, aprendemos que sempre tivemos as respostas bem na nossa frente. Sempre tivemos mais do que sabíamos. Mas precisávamos recuperar nossa visão primeiro antes que as coisas começassem a se encaixar, antes que as coisas começassem a fazer um pouco mais de sentido. Como você viu, elas são encontradas em todos os lugares do nosso reino. Com uma consistência geométrica inflexível, uma impossibilidade maravilhosa. Talvez eles tivessem algum tipo de tecnologia que lhes permitisse visualizar grandes áreas de terra de cima. Às vezes elas eram estações isoladas e outras vezes compreendiam cidades inteiras. Olhe para o mapa da antiga cidade de Paris. Não é óbvio à primeira vista, mas ao examinar mais de perto, percebemos que a totalidade de Paris era uma estação estelar, ou uma cidade estelar. E como tudo o que foi construído no Velho Mundo, essas estruturas eram ao mesmo tempo funcionais e uma celebração da fonte de sua inovação. Olhe para o mapa da antiga cidade de Amsterdã, por exemplo. As linhas geométricas precisas aqui não são estradas, são canais. E o único propósito era fornecer água de uma área para outra. Toda a infraestrutura de tantas cidades, de canais, aquedutos, cisternas, encontradas em nosso reino, é projetada em torno de um sistema de canais interconectados. Existe alguma semelhança com as atuais placas e circuitos de computadores e o seu sistema de refrigeração? Lembra-se que toda cidade para funcionar precisa de energia. O melhor ambiente para produzir e conduzir energia é água. A água era armazenada e manipulada para uma variedade de propósitos em reservatórios, torres de água, estações de bombeamento, sistemas e outras estruturas. A água também funcionava para fornecer o equilíbrio necessário. Uma rede complexa de produção, distribuição e consumo eletromagnético geraria muito calor e magnetismo. A água fornecia não apenas um equilíbrio de diamagnetismo, mas também garantia que toda a rede não superaqueça. A civilização daquela época dependia da indústria do que chamaremos de águas vivas. Os fortes que conhecemos eram, na verdade, complexos geradores de energia elétrica. O avanço tecnológico deles permitiu transformar toda a Terra em uma rede elétrica. Seria naquela época a existência de energia livre e abundante para toda a sociedade? A precisão e simetria geométrica impressionantes dessas estruturas estelares provavelmente funcionavam para melhorar o poder dos geradores e para transformar a água em água vivente e energizada. No passado, as cidades estavam cheias de água, conectadas a rios de canais e aos oceanos. Elas eram um componente-chave de toda a rede de energia. Pode me chamar de louco, eu sei, teórico conspiracionista. Mas na minha opinião aconteceu algo muito sério no passado que fez a sociedade cair em decadência. Olhe ao redor. Veja as antigas estruturas e edificações do passado, detalhes com elevado grau de refino, no qual uma sociedade que desconhecia ferramentas elétricas, dinamites, máquinas hidráulicas, laser foram capazes de construir. Usando apenas a força animal de cavalos e bois, carroças, madeiras e cordas, uma tecnologia muito simples e sem qualquer estudo superior de engenharia e arquitetura, construíram as maravilhas do antigo mundo, e que o mundo moderno hoje em dia não é capaz de reproduzir.
Diante de tanta perfeição geométrica e funcionalidade energética, a narrativa oficial de fortes defensivos começa a soar como uma desculpa apressada para esconder algo muito maior. Se hoje, com toda a nossa tecnologia de ponta, mal conseguimos replicar a precisão cirúrgica de uma única cidade estelar, como explicar que elas estavam espalhadas por todo o reino, conectadas por uma malha invisível de energia e águas vivas? Estamos olhando para as ruínas de uma era de ouro ou para o projeto de uma civilização que foi apagada dos livros? Se os canais de Amsterdã e o traçado de Paris são, na verdade, circuitos de uma placa-mãe global, quem apertou o botão de reset? A verdade não está enterrada sob o solo. Ela está bem diante dos nossos olhos, disfarçada de arquitetura. O passado não foi primitivo. Ele foi talvez mais avançado do que o nosso presente jamais ousará ser. A pergunta que resta não é se fomos enganados, mas o quanto você está disposto a ver para recuperar sua visão. Não aceite a história mastigada que nos entregam. Olhe para a sua cidade, pesquise os mapas antigos e questione cada ângulo impossível. O que você acha que essas estruturas realmente eram? Deixe seu comentário abaixo e vamos montar esse quebra-cabeça juntos. A história precisa ser reescrita por quem tem coragem de questionar. Compartilhe este vídeo e ajude a despertar mais consciências.